Vamos lá então, como é que foi essa história? Essa história tem a ver com anjo e demônio, tá? Então, avistamento de anjo e de demônio. As pessoas perguntam, você tem visão aberta? Eu não uso esse termo visão aberta, não faço ideia do que significa para vocês. Se alguém me falar que visão aberta é um ser humano que vê ao mesmo tempo o mundo físico e o mundo espiritual o tempo todo, full time, eu vou dizer para vocês que isso não existe e que quem fala que tem isso é um esquizofrênico. Agora, se você falar assim, não, eu sou normal, ok, e de vez em quando Deus me permite ver algumas coisas que são comprovadas. Aí, ok, é isso mesmo, é sensibilidade espiritual. O ser humano vê o mundo espiritual, sente cheiro, tem sensações táteis. Isso acontece muito, não é nem pouco, é muito, mas dentro do campo da normalidade, se eu posso chamar de normal, algo que é sobrenatural, mas dentro desse campo da normalidade. 2001, nós dois, no primeiro ano de casados, não tinha absolutamente nada em casa. A gente não tinha mesa. A gente tinha 2 cobertas. E era muito frio. Não, mas lá a gente... Era Teve uma noite que a gente, para poder... foi o primeiro ano... Foi o primeiro, nós casamos em março. Ali, foi o primeiro inverno que nós passamos. Julho, agosto. Nevou naquele ano. A gente colocava as blusas em cima, a gente se cobria com as 2 cobertas e colocava todas as blusas em cima da gente. Você lembra? Isso aqui só quem é das antigas que vai lembrar. Essa batalha espiritual é estranha. Existiam os acolchoados. Acolchoado, né? Que era de estopa. É. Que era um tecido e dentro tinha uma estopa e ele era todo costurado. Isso, sim. Nem existe isso mais. Eu acho que é mais pro sul do Brasil. Era uma estopa, era um acolchoado. E eu ganhei aquilo lá da minha mãe para nós não passarmos frio. Só que ele era muito pesado e duro. Salvou a gente. Bom, enfim, né? Época boa, um esquentava o outro. No começo tudo é gostoso, né? Tudo é fabuloso. E nós não tínhamos TV, a gente não teve TV por muitos anos, inclusive. Até o Matheus nascer. Muitos anos. O Matheus, a gente optou por ter uma televisão, o Matheus tinha uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, imagina. Então, a gente aproveitou bem a infância dele. A gente passou uns 5, 6 anos de casado, talvez 7 anos de casado sem TV. Tipo, assembleando puro, né? A gente não era assembleando. Era por opção mesmo. Era os batisbleia, como a Cassiane fala pra mim, né? Pastor, você é um batisbleia. Sim. Total batista assembleano. E, então, o que a gente fazia? Graças a Deus, a gente lia muito, lia a Bíblia, tocava violão, cantava, namorava muito. Sim. E vivia, vivia. Agora me ajuda, por que a Fran tá aqui? Porque são memórias muito antigas, e mulher não esquece nada. Sim. Mulher não esquece nunca, isso é um problema até, porque ela lembra de coisas lá. Mas como é que foi a sequência dos fatos? Me lembra. Eu fui ao mercado. Nós morávamos num apartamento. No 4º andar, né? No 4º andar. Sim. E o mais legal era que era ali... Divisa do Paraná com Santa Catarina. Do Paraná com Santa Catarina. Era um apartamento de ponta, assim, tipo um triângulo, assim. Isso. Aí aqui faz o triângulo. Aqui a mão era Santa Catarina, aqui era Paraná. E nós morávamos aqui. Isso. Bem na ponta. Então tinha varanda, 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 varanda. Isso. Né? 4 varandas. 4 varandas. E aí eu ia pra cá era Santa Catarina. E eu tinha ido no mercado. Sim. Eu tinha ido ao mercado. A pé, não tinha carro. Não tinha carro, de guarda-chuva. E tava chovendo. Sim. Eu tinha ido ao mercado. Isso foi antes da visita daqueles rapazes? Foi depois? Eu não lembro. Não, foi antes. Foi antes, tá. Foi antes. Aí naquela semana eles vieram. Tá, então conta, vai lá. E aí eu fui ao mercado. E voltando do mercado, cheia de sacolas. 18 anos. Eu tinha 18 anos. Na flor da idade. Aí chovendo, e eu com um guarda-chuva, uma sombrinha, subindo, era lá na Baixada o mercado, subindo. E eu olhei nessa varanda de cá. Da sala? Da sala. E eu vi o Carlo na varanda. Sim. E eu, né... Eu tava assim, umas 2 quadras, eu vi ele na varanda. Porque do mercado lá embaixo dava pra ver o prédio lá em cima, o prédio era na parte alta. Aí fazia a esquina. Isso, passava na frente da rodoviária. E aí no que eu tava virando ali na esquina da rodoviária, eu olhei pro apartamento. Sim. E eu vi o Carlo lá. Na varanda da sala. E ainda eu pensei comigo assim, por que ele não desce aqui me ajudar com as sacolas? Né? Por que não desce aqui com as sacolas? E tava chovendo e eu com a sombrinha. E eu fazia assim pra ele. E ele fazia assim pra mim. E eu fazia assim pra ele. E ele fazia assim pra mim.
E aí eu peguei, passei. Chegou brava em Cheguei casa. brava em casa. Né? Quase nunca, 23 anos depois. Poxa vida! Eu cheia de sacola lá e você nem pra me ajudar ainda ficou me dando tchau. Debochando. Debochado, afrontoso. Ele falou, não, Fran, eu nem fui na varanda, tá muito frio, o que eu vou ficar fazendo na varanda? É. Falei, não, eu vi você lá na varanda. Eu tava no quarto estudando, eu acho. Tava no outro quarto do lado do Paraná. É, do lado do Paraná estudando guitarra. E eu falei, não, mas você tava na varanda, ainda eu fiz sinal pra você me ajudar, e você deu tchau pra mim. Ele falou, não, eu não tava. Eu falei, então tinha alguém na varanda. É. Aí foi a primeira cena. Primeiro negócio, a gente sabia que não era um demônio porque a gente não sentiu medo e sentiu paz. E a Bíblia em Atos, ela conta o episódio de que quando Pedro saiu da prisão, liberto, né, por Deus através de um anjo, e ele chegou na casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida, e aí uma serva, acho que por nome Rode, ela foi até o portão e ela não deixou Pedro entrar. E ela falou, olha, Pedro tá ali. E todo mundo, não, você tá louca, Pedro tá preso, vai ser morto amanhã. Não, eu ouvi ele. E eles falaram, é o anjo de Pedro. Então veja que já era comum nos tempos apostólicos que o anjo que cerca ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, que está descrito lá no Salmo, era comum essa aparição, as pessoas tinham esse contato visual, auditivo, com esse tipo de ente espiritual que Deus envia para a proteção da igreja. E aí, enfim, era Pedro, não era o anjo, mas a gente sabe que um anjo que livrou Pedro daquela prisão. E então a gente pensou, poxa, a Fran viu a minha imagem, ou pelo menos viu alguém e entendeu que era eu. Não que ela viu o Porque Carlos. só morávamos nós ela dois. Ela olhou um magrão branco ali na varanda e falou, é o Carlos, né? Então a gente entendeu que era o anjo que cerca a nossa casa, que nos protege. Nós oramos a Deus, agradecidos por uma experiência espiritual e seguimos a nossa vida. E o Carlos, ele dava aula de guitarra. Super guitarrista. Ele era professor de violão na cidade e tinha um grupo de irmãos da Argentina que vinham fazer aula com você. Os meninos assembleando assim ficaram doidos, porque eu vim de cidade grande, eu era guitarrista, crente, então eles só ouviam guitarra distorcida, rock, nos discos da época, da banda Rojo, Danilo Monteiro, Jesus Adriano Romero, que tinha umas guitarras. Eles nunca haviam visto ali na fronteira. Cidade muito pobre, né? Pobre, muito pequena. De repente chega um brasileiro, guitarrista, eu tinha uma banda de rock com CD gravado na época, que era o Conhecimento Sagrado, tocando guitarra, fazendo solo. Nossa, molecada das Assembleias de Deus ali da Argentina. E naquela época o peso era diferente, o valor, o peso era 3 por 1, estava dolarizado. Eu lembro bem dos valores, eu cobrava R$70 a mensalidade da aula de guitarra ou violão para os brasileiros. E eu cobrava 70 pesos para os argentinos, porque para eles eram barato. Então eu ganhava R$210. E tinha muito aluno, muito aluno. O tempo bom, hein? E faziam aula lá em casa. Lá em casa, o apartamento tinha 2 quartos, no quarto de cá era onde era a aula que você dava ali. Eram 2 ou eram 3? Eram 2. E 3 era no outro. 2 suítes, no caso. Isso. E o quarto, um quarto era o nosso e o outro quarto, que era o de visita, era o estúdiozinho de aula. É isso mesmo. E lotava de argentino lá em casa, sempre eles iam lá. Primeiro ano de casado, né? Sempre cheio de gente. Amor, agora eu vou te perguntar aqui. Vamos abrir um parênteses do Na Guerra. Não estão ouvindo. Vou tirar o logo do Na Guerra aqui. A gente devia ter aproveitado, só nós, né? A casa sempre cheia de... Toda noite tinha gente Tinha lá que fazer em casa. janta pra esse povo, café da tarde. Toda noite tinha gente lá em casa. Bom, pelo menos hoje a gente vive bem. E vive só nós aqui. Não, tem o Matheus, né? E o cachorro. Sim. Mas enfim, Mas foi um tempo bom. Tempo bom. Bom, pois bem. E aí, qual foi o episódio que aconteceu? Aí o pessoal, vieram os irmãos lá. Tá, agora é o seguinte, ó. Esse episódio que nós vamos contar agora, ele é um episódio real, né? Que é uma das bases do livro Revelação. É verdade. Então, assim, ó, todos os meus livros, tirando o Bruxaria e o Quando Deus Te Leva ao Deserto e o Irai-vos e Não Pequeis, que são biográficos, a gente fala de fatos reais da nossa vida. Porque a Bíblia, assim, é um livro acadêmico. Aí tem o Revelação, Sinais e Infiltração, eles são romances policiais, são ficções baseados em fatos reais.
o Revelação, que é o primeiro dessa trilogia, a história nasceu nessa cena que a gente vai relatar para vocês agora. Então é legal, quem tem o Revelação vai saber, então é isso, foi assim que começou a história do livro. Vamos lá. E aí vieram um grupo de irmãos da Assembleia. E eles sempre traziam. Eles multiplicavam. Então eles de 2 vinham 4, que vinham 6, que vinham 8. Naquele dia eu lembro... A gente tinha a bênção da multiplicação dos argentinos. É verdade. E nós amamos eles. Sim. Inclusive, jovens daquela época, hoje são pastores. É verdade. Cláudio Fioravante. É verdade. Beijo. Como é o nome da esposa? A Gabriela. Gabriela, Cláudio. É verdade. São pastores hoje, são bênção de Deus. E aí? E aí eles vieram lá em casa... pra conversar. Apresentar os amigos. Chegava amigo lá na Assembleia, na casa deles na Argentina, eles falavam. Levavam pra conhecer o professor. Tem um professor, guitarrista, não sei o que tal. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eles apareciam. Apertava o interfone, eu atendia, eu escutava um burburinho assim de gente falando por trás, eu falava, sobe. Quando subia tinha 8. Sim, e nesse dia foram bastante. E aí aconteceu um negócio estranho. Então entraram os meninos que já eram meus alunos, alguns que ainda não eram, mas que eram amigos dos alunos e que já tinham vindo na minha casa, entraram. Mas veio um cara, ou eram 2? Era um. Um cara diferente, argentino também. Ficou por último. Não entrou. Porque quando eu abri a porta, eu falei, venha pessoal, entre, sejam bem-vindos. Adelante. Passar adelante. E eles, com permisso. E eles foram entrando. E o último, ele não entrou, mesmo eu havendo dito a todos, sejam bem-vindos, pessoal, entrem, né, são de casa. Ele não entrou. Quando ele não entrou, um dos meninos falou o nome, né? Juan, não lembro. É Juan, né? Porque o nome do livro é o Juan, né? Juan, Juan, entre! E ele não entrou. Ficou me olhando assim, ele não entrava. Daí eu falei pra ele, estendi a mão pra ele, falei, Juan, seja bem-vindo, pode entrar. Quando eu falei isso, ele entrou. Aí me deu um estalo. Ele era diferente, né? Ele era estranho, ele não olhava nos olhos. Estava indo na Assembleia de Deus. Sim. Tá? A igreja não tem culpa, a denominação não tem culpa. Ele estava junto com os irmãos. Infiltrado, literalmente infiltrado. Infiltrado mesmo. Isso me deu um estalo, porque satanistas, bruxos, feiticeiros, eles não entram na casa de uma pessoa sem que eles sejam nominalmente convidados. Isso é uma regra no mundo espiritual. O cara fica na porta parado até você falar, fulano, pode entrar. Entra fulano, nominalmente. Já me perguntaram o porquê, eu não sei. Eu acho que tem a ver com a legalidade espiritual, porque junto com eles vêm os demônios, e aí os demônios precisam dessa legalidade para entrar. A verdade é que eu não fazia nem ideia que o cara pudesse ser um satanista, porque estava junto com os irmãos ali, fulano, Juan, por favor, adelante, passar, adelante. E ele entrou. Ficaram lá um tempo, ele ficou super incomodado, não é? Ele não conversava. Não conversava, a gente fez um café, alguma coisa, ele não comeu e tal. E logo já quis sair dali. E ele saiu. Quando ele saiu, a Fran e eu percebemos que ele estava incomodado, a gente foi na varanda, aquela mesma varanda que ela viu o anjo, que essa varanda que ela viu o anjo dava... a porta de entrada. A porta de entrar, né? Você olhava lá, saída, né? Lá de cima, você via a porta do prédio. E eles estavam em 2 carros, e um dos carros era o carro desse Juan, porque ele saiu dirigindo. E era um Fiat Uno azul escuro com vidro fumê. Né? O que eu peguei? Peguei e pensei, poxa, né? Não sei. Guardei essa imagem assim na minha cabeça. Eu tinha muita amizade com um delegado da Polícia Federal, que era cristão, e que a gente orava junto, eu ia na casa dele, né? Eu estudava a Bíblia junto com ele, e enfim, era uma pessoa maravilhosa, me deu presentes, inclusive, enfim, assim, uma pessoa maravilhosa mesmo. E eu peguei e falei com ele, acho que naquela semana eu comentei com ele, falei, olha, doutor fulano, foram os jovens lá em casa, assim, assim, assim. E teve um que eu achei estranho, tá? O nome dele, que me apresentaram, é Juan fulano, e ele tem um Fiat Uno azul, com placa argentina, vidro fumê. Como a Polícia Federal aqui rege esse trânsito aí internacional, falei, de repente, se eu souber de alguma coisa aí, né? Só pra ficar esperto que esse cara tá na cidade, porque eu sabia que ele não era da cidade. Sim. Ele veio de fora.
Ele era de fora. fora. Ele era da Argentina de fora. Isso. Né? E eu não me lembro se na conversa ele comentou que ele ia para Camboriú e voltava sempre, que ele tinha negócio. Uma coisa assim. A gente tinha essa informação. Eu não lembro como que essa informação veio, mas que ele ia para Camboriú. Ele estava de passagem. Algo assim. Que ali, para entrar ali, você... Né, da Argentina, você passa na fronteira e vem para Santa Catarina. Isso. Então ele ia para Camboriú sempre, por algum motivo de negócio, e ele passava pela fronteira, ia para Camboriú, depois voltava pelo Brasil, né? E passava pela fronteira. Enfim, ficou essa informação. Aí, naquela semana, a gente viajou fomos para Cascavel, no Paraná. Aí aconteceu daquela senhora... Conta aí você. Aí nós fomos para Cascavel. Geralmente o Carlos, ele era ministro de louvor lá na nossa igreja em Cascavel, então nós saíamos sexta depois do trabalho. Sexta de madrugada, chegávamos sábado de manhã, ele tocava sábado. Ensaiava à tarde. Tocava sábado à noite, domingo de manhã domingo até metade do culto. Tocava no louvor, ficava até metade do culto. No meio da palavra, tinha que sair o irmão correndo. levava a gente pra rodoviária e nós voltávamos pra fronteira. Pegava o ônibus, chegava 00:30 em casa. Todo fim de semana. Pra estar 7 horas da manhã de pé no outro dia pra trabalhar. Todo fim de semana nós fazíamos 200 quilômetros? Ali é 200. 200 quilômetros. E aí nós tínhamos ido a Cascavel. E naquela semana nós fomos ao mercado, eu acho. Quando a gente voltou de Cascavel. Nós fomos ao mercado. E aí uma irmã passou por nós e disse assim: mas vocês são muito mal educados. Muito metidos. Muito metidos, muito mal educados. E eu disse: irmã, paz, né? O que aconteceu? Paz pra senhora também. O que aconteceu? Ela falou assim: pois ontem à tarde, domingo à tarde, eu estava passeando com meu marido ali. Faz o prédio. O prédio. O prédio aqui, Paraná, Santa Catarina, Paraná. Aqui e aqui tinha uma rua. Aqui tinha uma avenida. A avenida vinha aqui e fazia a bifurcação. Isso. A avenida vinha e fazia a bifurcação. Bem no prédio. E aí ela disse assim: eu e o meu esposo estávamos caminhando ali de tarde, fomos tomar um sorvete. Olhamos vocês dois lá na varanda da casa de vocês e nós acenávamos para vocês e vocês nem cumprimentaram a gente, nem olharam para nós. No quarto andar dá para ver quem tá lá embaixo. E aí eu olhei assim pro Carlos e falei... Não, você falou para ela: não, irmã, você tá confundindo, a gente não tava na cidade. A gente não tava na cidade. A gente chegou de madrugada. Em Cascavel. Não, vocês estavam lá. Eu vi, eu e meu marido, nós olhamos e ainda demos tchau, tava você e o Carlos lá na varanda. Daí ela falou da roupa, da cor da roupa. Sim, daí ela falou assim: tinham lá uma pessoa, um de vocês estava com uma roupa branca e o outro com uma roupa preta. Ela falou exatamente isso. Aí nós nos olhamos e comentamos. E vocês estavam conversando. Sim. E aí a gente falou, depois eu e Fran falamos assim: Fran, olha só que coisa, você viu na outra semana o anjo lá na outra varanda. Tinham 4 varandas no apartamento. Como o apartamento ele era meio prédio, né? Então ele era de esquina. Você viu o anjo na outra varanda. E agora ela viu... Esses meninos vieram ali e a gente achou aquele menino estranho. E agora ela viu alguém de roupa preta conversando com alguém de roupa branca na nossa varanda do quarto. Eu acho que um demônio quis entrar em casa. Sim. E o anjo ficou ali barrando, dizendo: não, aqui você não vai entrar. Por qual motivo que ele quer entrar, não sei. Você não vai entrar, enfim. E a gente teve esse testemunho da irmã que viu. Sim. Esse testemunho... A gente sempre nos seguiu, assim, abrindo parênteses dessa história. Uma vez a gente viajou, também acho que para Cascavel, para algum lugar, deixamos a porta da sala aberta, quando a gente morava numa casa. A gente morava numa casa, deixamos a porta aberta. Aberta que eu digo, não sem chave. Aberta. Ela ficou aberta. Nós não usávamos a porta da sala. Alguém saiu por ali, deixou aberta. A porta ficou aberta. Ficou o final de semana inteiro aberta. Aberta assim, tipo, como se tivesse alguém ali com a porta aberta, só passar. E um irmão da igreja viu a porta aberta e falou: o pastor não viajou esse final de semana, ele tá aí, eu vou lá. Quando ele foi entrar no quintal, esse irmão já tá no outro testemunho nosso aí. Que não era o R? Sim. Era o R, né? Que tava no testemunho com você lá. No outro testemunho. Aí ele falou assim: vou entrar. E o muro era baixinho, ele só pulou o muro quando ele foi entrar. Ele viu 2 Rottweilers. 2 Rottweilers vindo, correndo, e ele pulou de volta pra rua e os Rottweilers ficaram parados. Não pularam o muro era bem baixinho. Não pularam o muro e ficaram olhando pra ele assim, e ele pegou e falou: o pastor comprou cachorro, a gente não sabe. E ele foi embora.
Quando ele voltou na segunda, que ele viu a gente, ele contou essa história. A gente disse, cara, a gente... Não, daí a gente chegou de viagem e a porta estava aberta. Eu falei, Fran de Deus, roubaram a casa. Aham. Eu entrei com todo cuidado, ver se tinha ladrão. Olhei a casa inteira, não tinha nada faltando. E a porta estava aberta, a gente glorificou a Deus. Agradecemos a Deus por ter deixado os anjos dele ali protegendo. Fechamos a porta e fomos dormir. No dia seguinte, o R falou pra gente, olha, eu fui ontem aí e tinha 2 Rottweiler, que você nem falou que você comprou cachorro. A gente falou, não tem Rottweiler, a gente não comprou cachorro e nem os vizinhos têm Rottweiler. Aham. E ele disse, eu tomei um corridão do cachorro, como que não tem? Tava aí os 2 Rottweiler gigantes. Deus fez os anjos do Senhor aparecerem como cachorros de guarda para afugentar qualquer possível ladrão que entrasse ali na casa. Você que já teve testemunho desse tipo, comenta aqui o seu testemunho, eu quero ler todos os testemunhos de vocês, de aparições de anjos, de proteção da casa de vocês, tá bom? Bom, voltando lá para o apartamento, que é o nosso primeiro apartamento, quando a gente se casou lá no primeiro ano. Essa do R foi... Foi depois da casa. Foi 2, 3 anos depois, Aí a gente pensou, nossa, Deus mandou o seu anjo aqui, tinha um demônio querendo entrar, e ele bloqueou ali a entrada e louvamos a Deus novamente. Sim. Aí o que aconteceu? Aí depois... Naquela semana mesmo, que foi o caso da leitura do livro. Foi. Daí nós estávamos no quarto. Isso aí. À noite, no quarto. Era um entardecer, não era meia-noite. O Carlo eu tava pro lado da varanda aqui, da porta de vidro. O pé da cama dava pra varanda de vidro, pra porta de vidro e a varanda, que também era de vidro, que dava pra aquela avenida que a Fran disse que o casal veio andando e viu a gente em cima. Isso. Então da nossa cama, a gente olhava a avenida na cidade. A avenida fazia um Y. E o prédio era bem no meio desse Y. Isso. E o Carlo tava sentado pro lado de fora. Num banquinho de plástico. Com a porta. Que nós temos até hoje. Banquinhos bons, tá? Há 23 anos. Que marca que é esse banco? Blaslit. Pode comprar, eu garanto. Esse é bom. Tem ali o banquinho. A gente usava para receber visita, lembra? Porque a gente não tinha mesa. A gente comia em cima da caixa do micro-ondas. Do micro-ondas. E aí nós colocávamos um banquinho aqui, um banquinho lá, para poder esquentava aqui no micro-ondas. Um quebrou, mas o outro, eram 2. Um quebrou, mas o outro tá aí firme e forte. 23 anos aguentando. O Carlos sentado no banquinho. E aí, eu pro lado de dentro. No quarto. Sentada na cama, lendo. Com o vidro da varanda fechado. Fechado. Aí, eu lendo ali e tal. E eu tava lendo pro lado de fora. Aí fala da tua... Eu lembro até o livro que eu tava lendo. Eu tava lendo o livro do Caio Fábio. Olha só. Eu matei o demônio com o livro do Caio Fábio. Quem diria? Sim. Aí eu sentada lendo, de repente eu olhei assim, o Carlos caído assim no chão, assustado. Eu pensei, meu Deus. Mais branco que o normal. O que aconteceu? Come. Caído no chão, fui lá, levantei. Amor, tá tudo bem? O que aconteceu? Você não viu? Você não viu? Eu falei, viu o quê? Eu não vi nada. Você não viu um demônio aqui? Eu falei, não, eu tava do lado. A porta de vidro. Essa é a varanda que a mulher viu o cara de preto e o cara de branco ali conversando. Não vi nada. Aí conta. Eu tava sentado lendo, então eu tava sentado no banquinho, encostado com as costas na parede e os pés na base da muretinha da varanda de vidro. A paredinha da varanda. E aí, nisso eu escutei um besouro voando, no quarto andar, né? Besouro subindo assim, voando. E eu tive aquela sensação, tipo assim, nossa, besouro bimotor, hein? Porque eu subi aqui no quarto andar, o bichinho tá... Forte. Tá bom das asas, né? Tá bom das asas. O besouro veio, ele tava lá de fora do prédio, tava no ar, né? No quarto andar. Ele veio e ele passou por entre as 2 placas de vidro da varanda, que eram placas de vidro, e quando ele passou pela placa, ele cresceu como se fosse o tamanho de um cachorro. Então, assim, ele tinha uma aparência de um demônio, sei lá, uma mistura de cachorro com morcego, com besouro, eu não sei explicar, foi tudo muito rápido. Ele cresceu assim, desse tamanho, e se jogou em cima de mim. Quando ele se jogou em cima de mim, eu tava lendo o livro, a minha reação foi dar um soco nele com o livro. Por isso que eu falei que eu matei o demônio com o livro do Caio Fábio. Eu dei um soco nele com o livro e eu senti fisicamente que eu tava batendo nele. E ele caiu no chão e veio pra cima de novo de mim, que foi a hora que eu caí no chão também. E eu dei mais uns 2 socos, assim, tipo, meio que me livrando dele. Ele reduziu o tamanho do besouro e saiu voando. E foi a hora que a Fran correu. Aí eu olhei ele caído no chão. Foi muito rápido. Ué, foi 5 segundos. Eu não vi nada. 5, 10 segundos. Aí eu tava lá, falei,
E até Tá. as pessoas sempre me perguntavam assim, É. mas você nunca viu nada? Você nunca, né, por caminhar com o Carlo, quanto tempo caminhando, você nunca viu nada? E uma vez... O bafão do diabo no Ah, começo. Tal. sim. Mas uma vez você falou assim pra mim, o Senhor só vai permitir quando você estiver preparada. Porque eu tinha muito medo. E eu também não faço muita questão de ficar vendo, né? Eu tava parado, assim, ajoelhado, em cima de uma pedra no pôr do sol, e eu disse assim, o caminho da visão aberta é o caminho dos especiais. Você não está pronto, pequena padawan. E eu vou falar bem a verdade, eu nem faço muita questão. Essa coisa de ficar vendo demônio pra lá e pra cá, não Isso é aí eu acho que comigo, a gente não. que lê muito HQ, que assiste muito O Senhor dos Anéis, esses crentes que gostam de Harry Potter, A eles gente querem viver. sente o clima, ora, repreende, tá E manda tudo embora. certo. É Não isso precisa aí. ver. E aí, Aí depois... veio a bomba. O doutor lá, o delegado da Polícia Federal, me ligou naquela semana, né? Foi. E ele falou, cara, eu preciso que você venha aqui na delegacia, preciso conversar contigo. E eu desci, era bem perto. Cidade pequena, tudo é perto. Era na esquina. O mercado era 2 quadras, a delegacia era 4 quadras, 3 quadras. Desci correndo, fui lá. E ele pegou e mostrou uma foto do carro. Ele falou, é esse o carro? Eu falei, é esse o carro. E ele mostrou a foto do rapaz e falou, é esse o rapaz? Eu falei, só que ele mostrou uma foto de 3. Era o rapaz, um cara idoso, magro, com a pele morena, assim, bem trabalhada, assim, bem... que trabalhou muito no sol, assim, aquela pele machucada. E um outro rapaz mais gordinho, assim, mais baixinho. E ele falou, e esses outros 2? Eu falei, esses outros 2 eu nunca vi. Não, nunca vi. Por quê? Porque a gente pesquisou sobre esse carro e a gente descobriu que eles são suspeitos de serem sequestradores de criança. E eles levam essas crianças, eles sequestram na Argentina, eles levam para o Brasil, em Balneário Camboriú, para sacrificar em rituais de magia negra. Meu Deus. E o sequestrador estava na sua casa. Mateus não era nascido ainda, tá? Para ficar todo mundo tranquilo. E aí eu falei, prenderam eles? A gente vai dar busca e vai prender. E aí prenderam eles em Camboriú, né? Foi lá. Porque deles descobriram, né? Aí era a mulher do vice-prefeito de Balneário Camboriú. Procure na internet, 2001 mais ou menos, o ano. Descobriram lá uma quadrilha que abriram, eles iam buscar crianças lá na fronteira. Eles têm um jeito de fazer os caras confessar. Foram ver, se eu não me engano, era no quintal da casa da mulher do vice-prefeito. É uma história assim, eu não me lembro muito bem os detalhes. Tinha ossadas de crianças enterradas. Eles sequestravam crianças na Argentina e levavam para o Brasil para vender as crianças para o satanismo. Então eles eram satanistas angariadores, satanistas que sequestram pessoas e levam para essas quadrilhas poder ou vender órgãos ou oferecer sacrifícios rituais de magia negra. E fronteira, geralmente, né? Fronteira é complicado. Então, você vê que coisa, né? Deus estava mostrando, se os anjos já estavam cercando a nossa casa. É verdade. Ele se incomodou lá dentro. Foi assim. E detalhe, a gente não era pastor nessa época. Sim, tá? Nós éramos crentes normais, da igreja. Eu era guitarrista da igreja no Paraná. Pra Cascavel. A gente não era pastor nessa época. Eu não tinha o livro bruxaria. Eu não viajava como libertador, nem nada. Era verdade, crente. Né? Não, eu não era o Carlos Ribas ainda, que vocês conhecem. Eu era o Carlão. Recém-casado, rock and roll total, guitarrista. É verdade. E mais crente, servo de Deus, né? E passou isso aconteceu. Sim. A história do livro Revelação, quem leu o livro Revelação vai lembrar que o livro começa com a campainha tocando, o interfone tocando, e o Robert atende, e uma voz de argentino. O Robert mora na fronteira do Brasil com a Argentina, então ali sou eu, o Robert, ou o doutor lá, não vou falar o nome. E o Robert atende e tem uma voz no argentino perguntando, é o Robert e tal. Aí ele sobe e esse cara fala que ele está sendo perseguido por satanistas na Argentina. Enfim, o Robert vai para Mendoza para descobrir o que está acontecendo e ele descobre uma seita que sacrifica crianças. Então, essa ida do satanista na casa do Robert, na verdade, do Juan na casa do Robert, está muito ligada a essa situação do satanista que foi na nossa casa. É verdade. E que sequestrava crianças. Então, assim, detalhe, a história do livro Revelação não é a história desse cara. É só essa primeira cena que é a história desse cara. As outras cenas do livro Revelação, bem como as outras cenas dos outros meus livros romanceados, que é o Revelação, Sinais e Infiltração, é um compilado de experiências que nós vivemos, ou que eu vivi no meu passado enquanto satanista,
e aí eu coloco ali com outra roupagem, com outros nomes, para vocês saberem o que acontece no submundo do satanismo. Enfim, então é isso. E essa foi a nossa experiência, talvez a primeira. E assustadora, né? Porque eu fico pensando hoje... A primeira que eu digo, depois de casado, porque tem histórias do rapaz acorrentado na árvore, foi antes de estar casado, a gente era namorado. Sim. Você tem uma carta que eu escrevi contando essa história, não tem? Sim. Nós tínhamos combinado de sair tomar sorvete. Casais de namorados. Namorados, né? E aí, nem noivo não era namorado. E aí, você deixou uma carta pra mim por lugar. Alguém. Porque não tinha telefone. Não tinha. Década de 90, não tinha. Dizendo que estava indo fazer a obra, que era pra eu ficar tranquila. Se eu encontrar a carta, eu vou mostrar ela. Ficar tranquila, eu estava indo orar, fazer a obra e que me amava e alguma coisa. Eu vou procurar a carta, eu tenho todas elas, né? Se eu não voltar... Não. Sim. Então é isso. Esta foi a história do Na Guerra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e eu te espero nos próximos vídeos aqui no YouTube.